Olá, alunos! Aqui é a professora Eliane Miscali e essa é a nossa aula referente ao estudo dos pronomes. Lembrando que eu dividi o estudo dos pronomes em 4 partes. Essa, então, é a terceira parte da nossa aula. O que nós vamos ver nessa parte da nossa aula? Nós vamos ver o famoso uso do para eu e para mim. Isso representa uma dificuldade, inclusive, para os próprios falantes nativos da língua portuguesa. Muita gente se confunde aí na hora de usar para eu e para mim. E na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho como isso é utilizado e como isso pode aparecer no seu concurso. Lembrando que você está assistindo a nossa aula, se você quiser fazer parte do nosso grupo para receber os materiais que são utilizados na aula, tirar dúvidas, se aprofundar no seu estudo, manda uma mensagem para o número do WhatsApp que aparece na descrição do vídeo para que eu possa te passar as instruções sobre como fazer parte do nosso grupo por um valor simbólico de R$ 20 mensais, ok? E se você também está gostando do nosso vídeo, curte lá no Instagram, curte no Facebook, se adiciona, se inscreve no canal no YouTube e compartilha com a galera para que mais pessoas possam estudar um pouquinho de língua portuguesa com a prof. Eliane Miscali, ok? Então, sabendo disso, vamos lá. Como vai funcionar aqui o uso do para eu e para mim? Bom, como é um uso que apresenta bastante dificuldade, surgem aí vários mitos. Então tem muita gente que fala assim, prof, isso daí eu sei. Eu sei que no final de frase é sempre mim. Isso é mentira, gente. Se eu falar o culpado fui eu, tá no final da frase e não é o mim, é o eu. Outra história também que as pessoas gostam de dizer é que antes de verbo é sempre eu. Mentira, nem sempre. Então cuidado com essa história de que antes de verbo é sempre o eu, porque não é correto isso. E outras são aquelas bobagens assim, porque minha é coisa de índio. Isso é de um absurdo supremo. Das quase 250, infelizmente esse é um número que reduz a cada dia, mas das quase, vamos supor, 200 línguas indígenas faladas em território nacional, nenhuma delas utiliza o pronome oblíquo tônico mim na posição de sujeito do verbo. Então, desculpa, isso não é coisa de índio, isso é coisa de língua portuguesa. Então, isso é um preconceito linguístico, muitas vezes, cultural, com povos que merecem nosso respeito e nossa admiração. Então, não seja você alguém a perpetuar essas bobagens por aí. Bom, sabendo disso, então, vamos ver como é que a gente faz para acertar isso de uma vez por todas? Vamos lá. Uso do para eu e para mim. Retire da frase o para mais a lacuna. Que lacuna é essa? A lacuna que vai ser preenchida, seja com o pronome eu ou seja com o pronome mim. E observe, se ficar sem sentido, olha que eu até coloquei aqui em vermelho o é do sem e o é do eu. Sem sentido para eu. E se ficar com sentido para mim. Nossa, prof, mas como assim? Não entendi isso não. Como é que isso aí funciona? Deixa eu te mostrar como é que isso funciona por meio das nossas frases. Então dá uma olhada aqui comigo. Os pronomes oblíquos tônicos, mim, ti, si, comigo, contigo, conosco e convosco, são usados apenas para complementar o verbo e não poderão ser usados como sujeito de um verbo. Então, a diretoria trouxe a solicitação para eu ou para mim. Como você faz? Tira da frase o para e a lacuna. É como se isso daqui não existisse. Você lê a frase sem isso daqui. A diretoria trouxe a solicitação. Mas tem sentido. Se eu parasse aqui, a diretoria trouxe a solicitação, tem sentido. Como tem sentido para mim. E na frase de baixo? A diretoria trouxe a solicitação, tira o para e a lacuna, resolver. Ficaria com sentido a frase? Repara, a diretoria trouxe a solicitação, resolver? Não, ficou estranho. Se ficou estranho, se ficou sem sentido, então você usa o eu. Nossa, prof, mas como assim? Por que isso dá certo? Dá certo o seguinte, porque na primeira frase da letra A diretoria trouxe é o verbo e a diretoria é o sujeito, né? E aí o para mim é só um complemento. Tanto a solicitação complementa o sentido do trouxe, como o para mim complementa também o sentido do trouxe. E como complemento nós vimos na aula 1 de pronomes, complementos são os oblíquos tônicos e não os pronomes pessoais do caso reto. Percebe? Já na letra B, a diretoria é o sujeito do trouxe, mas sou eu o sujeito do resolver. Então, na letra B, eu preciso de um sujeito para o verbo resolver. E se eu preciso de um sujeito, aí tem que ser o pronome reto eu. Mim não cumpre o papel de sujeito. Tranquilo? Bom, se isso está certo, então, vamos dar uma olhada aqui na letra C. Olha só, letra C e letra D. É importante para tan desenvolver o trabalho. E na letra D, eles trouxeram o trabalho para tan desenvolver.
Essa letra C e essa letra D, elas são ótimas para aquela galera que acha que antes de verbo é sempre o eu. A gente vai falar, é importante para eu desenvolver o trabalho e eles trouxeram o trabalho para eu desenvolver. Lembra que eu te falei, essa história de que antes de verbo é sempre eu, mentira. Tira o par e a lacuna, ó, é importante desenvolver o trabalho, fica com sentido. Eles trouxeram o trabalho desenvolver, fica sem sentido. Como na letra C fica com sentido, mim. Como na letra D fica sem sentido, eu. Mas por que, prof? Tá vendo que aqui tem o é? Quem é o sujeito do é importante? O que é importante? Desenvolver o trabalho. Desenvolver é importante, tá vendo? O desenvolver é o sujeito do é. Não sou eu que vou desenvolver. Desenvolver é que é importante, mas é importante para quem? É importante para mim. Na letra D, eles que trouxeram, mas quem vai desenvolver sou eu. Na letra D, eu realmente preciso de um sujeito para desenvolver. Tranquilo? Então, vamos para a letra E e a letra F. A letra E e a letra F, ela não adianta você usar o para eu e para mim. Por quê? Porque nem na letra E nem na letra F tem para. Então, a história do para eu e para mim é só quando tem para. Na letra E e na letra F não tem para. Aí funciona de outro jeito. Vamos ver como é que você responderia. Letra D. Não houve problemas entre a empresa e eu ou entre a empresa e mim? Não houve problemas entre mim e a empresa ou entre eu e a empresa? Quais seriam aqui as formas corretas para resolvermos as letras E e F? Deixa eu te contar. Na letra E, não houve problemas entre a empresa e mim. Letra F, não houve problemas entre mim e a empresa. Prof, não acredito. Mentira. Mentira nada. Deixa eu te contar como é que é isso daqui. Depois de preposição, para, entre, sob, nós não usamos os retos eu e tu, a menos que precisemos de um sujeito. Por exemplo, ele trouxe o livro para eu ler. Eu estou usando o eu depois do para, mas é porque eu preciso de um sujeito para o ler. Quando eu não precisar de um sujeito, depois de uma preposição, eu vou usar os oblíquos mim e ti. Então é assim, não houve problemas entre mim e ti, entre mim e ela, entre mim e você, entre você e mim, entre mim e sua família, entre mim e seus amigos. Nunca é entre eu e ela. Sabe aquele barraco? Escolhe entre eu ou ela. Fique com ela. Porque entre eu e ela, esquece. Não escolha a pessoa que diga entre eu e ela. Tranquilo? Brincadeiras à parte, é só para você lembrar que é entre mim e ela. Tranquilo? Então, tanto as letras E quanto a letras E e F, entre a empresa e mim, e entre mim e a empresa. Eu até conto, às vezes, em aula, né? Assistindo ao The Voice uma vez. Particularmente, eu não gosto muito da Cláudia Leite. Mas quem gosta, ótimo, beleza, mas eu não gosto. E aí, um candidato para o qual as cadeiras tinham se virado, ele falou assim, eu quero escolher Lulu Santos. Também escolheria Lulu Santos, facilmente. Mas aí, a Claudinha disse pra ele assim, o time de Lulu já está completo. Você vai ter que escolher entre mim e o Carlinhos Brown. Eu pensei lá em casa, gente, ela sabe usar o mim depois da preposição? Ela falou brilhantemente entre mim e Carlinhos Brown. Não muda as minhas percepções sobre ela, mas, enfim, fica aí a nossa dica. Então, amores, essa questão do entre mim, entre a empresa e mim, entre mim e a empresa, caiu no Detran em 2013, VUNESP, muita gente se equivocou. Cuidado para você não errar isso. Lá no grupo a prof vai mandar exercício para você praticar um para eu e para mim. Se você gostou do nosso vídeo, se você achou bacana, se você curtiu e aprendeu como usa para eu e para mim, bora fazer exercício para nós aprofundarmos muito mais, fazendo aí desse momento de, distanciamento social, quarentena, tantas dificuldades aí de várias ordens psicológicas, afetivas e financeiras, que a gente possa fazer desse período um período de produtividade. Lembrando as palavras do mestre Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Aproveito para mandar um grande beijo para a imensa professora, maravilhosa professora Patrícia Mioto, minha amiga, que sempre me lembra dessa frase. Um beijinho. Bons estudos, nós nos vemos na última e final, parte final, óbvio, né? Se é última, é final, parte 4 do estudo dos pronomes, parte 4, pronomes relativos. Um beijo, fiquem com Deus.